Vamos gravar aqui. Bom, boa noite. E vamos dar início hoje com a roda de conversa com o Otoniel Ribeiro Duarte, pesquisador da Embrapa, atualmente chefe da Embrapa Roraima. E ele vai estar falando para a gente hoje sobre propriedades diversificadas, né, Otoniel? Exato. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E vamos em frente aí. Então, vamos lá, pessoal. Aproveitar ao máximo o nosso tempo, né? Esse tema é um tema extremamente amplo, né? E eu vou começar me apresentando e fazendo um breve histórico, né, de como começou esse projeto e para vocês poderem entender a amplitude dele dentro de Roraima, né? Esse é o projeto que a gente considera o projeto mais estratégico para Roraima. Meu nome é Otoniel Ribeiro Duarte, eu sou pesquisador da Embrapa Roraima, né? Eu sou da área de fruticultura, da fitotecnia. Atualmente eu estou como chefe geral, fui chefe da área de comunicação e transferência de tecnologia, chefe de pesquisa, hoje eu sou o chefe geral. Eu já estou no meu 7º ano de mandato, já deveria ter saído, né? Mas com essa pandemia aí, né, os processos de seleção de novos chefes estão todos parados, né, e eu ainda estou aqui nesse trono. E, então, para falar desse projeto de propriedades diversificadas, eu vou falar dos fóruns da agricultura familiar, que foram criados aqui em Roraima pela Embrapa, justamente para que a Embrapa pudesse se aproximar de forma concreta e real, né, dos agricultores familiares, que são mais de 95% dos agricultores de Roraima. Então, quando... Aldete, pode passar a próxima? Quando eu assumi a chefia, havia, na época, né, a presidente era a Dilma Rousseff, e havia uma conversação, né, das federações e da confederação dos trabalhadores, né, da agricultura, com a presidente, o que os sindicatos da agricultura familiar demandavam, né, da presidência, um maior apoio à assistência técnica e extensão rural, que vinha definhando em todo o país. E essa demanda é uma demanda de mais de 30 anos dos sindicatos dos trabalhadores rurais, e nunca tinha sido atendido. Então, nessa procura da Confederação dos Trabalhadores, a CONTAG procura a presidente chama a Embrapa, né, porque eles queriam o apoio da Embrapa. E aí se fez um acordo, uma cooperação entre CONTAG e Embrapa para ver como resolver isso. E aí foi decidida a criação da Agência de Assistência Técnica, a ANATER, onde um dos diretores da Embrapa, o diretor de transferência, assumiu um cargo lá dentro, tentando, né, dar uma roupagem nova e uma roupagem mais eficiente, de forma que as tecnologias, né, chegassem efetivamente até dentro das propriedades dos agricultores familiares, o que não vem acontecendo. E, dentro desses últimos 10 anos, a Embrapa começa um movimento interno bastante claro de muitos pesquisadores preocupados, né, com a agricultura familiar, de dar uma resposta e de fazer justiça social, né, o enfoque na sustentabilidade da propriedade rural, né, garantir a segurança alimentar e nutricional. E começa, então, dentro da Embrapa essa conversa. Com essa aproximação com a CONTAG, se fez uma reunião em cada um das regiões, e a primeira foi a região norte, e o encontro foi marcado para Belém, onde, pode passar, Odete, a outra, onde esse acordo de cooperação entre CONTAG e Embrapa, né, se reuniu todas as unidades da Embrapa, da região norte,
todas as federações para juntos tentar construir, né, um instrumento de assistência técnica, transferência, enfim, né, onde as tecnologias pudessem, de uma forma mais eficiente, né, e discutida de forma social, chegar até os produtores, né. Nessa reunião, pode passar, Aldete, aí está o extrato do acordo de cooperação técnica entre Embrapa e a CONTAG, não, né? E aí, dentro desse acordo, cada região ia desenhar a sua maneira de trabalhar. Pode passar. Tá? E aí, lá naquela reunião, o que eu observei? Né? Que nada do que estava sendo proposto ia ser concreto. Porque, de um lado, né, a visão das federações da agricultura, do sindicalismo da década de 70, lá do embate. E hoje não. Você tem que sentar e discutir, e junto construir as propostas. No embate, só a separação, o impasse, e não se dá nenhum passo. Do outro lado da Embrapa, né, eu vendo muitos pesquisadores jovens, doutores, com pouca prática no campo, né? Muito na teoria, muito academicistas. Eu, naturalmente, pela experiência, eu vi que não ia dar certo. Digo, não, eu vou puxar para mim essa responsabilidade, vou criar os fóruns, inicialmente pensamos em 2, pode passar, Aldete, um fórum no norte do estado, outro no sul, dividindo Roraima ao meio. Mas começamos assim, mas depois cada município começou a exigir embora Roraima só tenha 15 municípios, mas Roraima é quase o tamanho do Rio Grande do Sul, praticamente o mesmo tamanho. Então, a logística para se deslocar, para os agricultores familiares se deslocar para as reuniões, é muito complexa. E tem municípios que ficam várias regiões isoladas no período das chuvas, que vai de maio até agosto, setembro. E aí, como é que ia fazer isso, né? Então, a gente criou 2 fóruns e para, nesses fóruns, juntar todos os atores, né, da cadeia, das cadeias da agricultura e da pecuária, para juntos começar a construir esse desenho. Então, qual era o objetivo, quando que se criou os fóruns? O objetivo desses fóruns, primeiro, levar as informações até o agricultor. Esse é o grande gargalo, a desinformação. Ajudar na organização desses agricultores. Nós temos aqui mais de 300 associações, né? Mais de 100 cooperativas, e você contar na mão se tem 4, 5 cooperativas funcionando, não, umas 11 associações, isso é muito, e de forma precária. Depois, detectar os pontos fracos e discutir solução em conjunto, junto com eles, né? Afinal de contas, são eles que estão lá dentro das vicinais, nos lotes, e sabem os problemas. E não levar fórmulas desenhadas dentro dos escritórios no ar-condicionado, ou seja, na capital de Roraima ou em Brasília. Depois, né, ajudá-los a captar recursos para a execução dos projetos, mesmo projetos bastante pequenos, mas ajudá-los a enxergar, né, que existe esse universo de editais nacionais e de ONGs estrangeiras, que eles podem captar recursos e como eles têm que agir na gestão desses recursos, né? Depois, encaminhar as proposições dessas reuniões para os órgãos competentes. No início aqui, não tinha nada de demanda, né, de extensão rural, de tecnologia, nada. Era, assim, 88% a demanda era regularização fundiária. Depois, regularização ambiental. Depois, era acesso, melhoria das vias de acesso, estradas, pontes para escoar a produção, linhas de crédito, né? E assim vai. Acesso à energia, que aqui é precário, e demanda de assistência técnica, tecnologia vinha lá em 7º, 8º lugar. Pode passar, Aldete. Acompanhar essas atividades propostas dos fóruns. Então, se propunha uma atividade, então, com Embrapa, com o sindicato, com a Universidade Estadual, a Federal, o Instituto Federal,
a SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro dela está o DEPAG, que é o Departamento de Assistência da Terra, quer dizer, Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, e todas as cooperativas, sindicatos e demais parceiros, o Fórum Roramense de Economia Solidária, né? A gente, juntos, começar a executar essas atividades. Né? A formatação de um banco de dados. Né? Como é que eu vou preparar qualquer planejamento se eu não tenho um banco de dados? Então, dentro de cada fórum tem um banco de dados, onde nós temos um mapa do município, com todas as suas vicinais. A gente faz o levantamento de cada vicinal, onde tem estrada, onde, né, a energia, a rede de energia, se é mono, bio, trifásica, plota lá no mapa. Se tem ponte, né, bueiro, galeria, né, o que tem e o que seria naquele lugar. Às vezes tem uma bueira e é necessário uma ponte, então faz essa avaliação. Né, os produtores, cada um, lote por lote, o que tem. Com isso, a gente pode, né, fazer um planejamento estratégico de produção, comercialização, de escoamento de produção, e, inclusive, auxiliando os prefeitos, né, porque todos os dados estão ali, para ele ter acesso a esse banco de dados para formatar suas políticas públicas e executar seus projetos. Né? Com isso, os agricultores estão aprendendo, né, que um banco de dados é fundamental. É a primeira coisa que a gente tem que ter, um banco de dados da propriedade, um banco de dados de qualquer coisa que vai fazer, para que eu possa, né, planejar com a maior segurança, com a maior capilaridade possível. Um blog, criamos um blog para que todo mundo tenha acesso e a gente possa fazer os contatos, né? E lá todo mundo que acessa vai ter acesso às informações e pode dar sugestões e ter uma equipe que acompanha e alimenta esse blog. Os grupos de WhatsApp, então, cada um dos 15 fóruns de agricultura familiar tem um grupo, e depois foram surgindo outros grupos, o grupo de interesse do Guaraná, tem o grupo do café, do açaí, da pimenta do reino, do cacau, né, do caju. Nós temos um monte, são mais de 40 grupos, e a interatividade é muito grande. Né? Criar unidades demonstrativas, né, em propriedades sustentáveis. Então, em cada município do estado, nós temos uma meta de ter uma propriedade demonstrativa, onde essa propriedade começa o diagnóstico atual da propriedade. Aí a gente vai, né, começa com planejamento da gestão da água e dos solos. Né? Nós temos água sobrando. Na região de Cerrado, nossa savana, a precipitação oscila entre 1.500 e 1.700 milímetros. E na área de mata, de 2.000 a 2.450. Não falta água, falta gestão de água. E outro dia, outra palestra aqui, alguém oportunamente tocou, faltou falar da gestão de água. É porque o tempo é exíguo e são muitas informações, mas isso é fundamental, gestão da água e solo. E quando a gente fala de gestão de solo, a gente está falando não só da gestão da parte física e química do solo, mas principalmente da microbiologia, porque o nosso enfoque é agroecológico, certo? E captar as demandas reais para a pesquisa, né, para a Embrapa direcionar aqueles gargalos tecnológicos que tem dentro das cadeias. Pode passar, LED. Aqui, né, nós colocamos para você ter uma noção, ano 2017, 18, 19 e 20. Desde 2013 tivemos só uma reunião, que foi em Rorainópolis, a criação do primeiro fórum. Então aí, quando chega no mês de dezembro, nós planejamos todas as reuniões por município do ano seguinte. Em janeiro a gente dispara esses calendários que estão aí, e aí eu coloquei para vocês terem noção ali, os 15 municípios, né, e o número de reunião que varia de 4 a 6. Cada município ele decide se vai ter a reunião de 2 em 2 meses, um mês sim, um mês não. Né? Só não podemos ter reunião todos os meses, porque é muito oneroso, a Embrapa não tem como se deslocar, já esse recurso a gente
faz um jogo de cintura para ter recursos para se deslocar, mas essas são as reuniões ordinárias. Nós temos, em média, umas 20 a 30 reuniões extraordinárias por ano. E porque tem muita demanda e muitos projetos que exigem, em função de editais com prazo curto, que a gente faça reuniões extraordinárias para fechar os projetos, certo? Então, é uma média de 70 reuniões por ano, nos 15 fóruns. Pode passar, Alberto. Como normalmente as reuniões eram feitas na sede dos municípios e muitas comunidades não podiam participar. E aí se resolveu fazer assim, uma reunião na sede, naquela reunião se marcava o local da próxima, no interior, normalmente numa agrovila do interior. Depois daquele lugar marcava a próxima. Mesmo assim, como são muitas comunidades, se resolveu criar os conselhos de desenvolvimento local. O que é isso? É um fórum dentro do fórum principal no município. Então, o município de Cantá, ele tem muitas agrovilas, e cada uma delas criou um conselho, e aí esse conselho reúne lá local, e aí eles têm reuniões normalmente mensais, discutem, ensinamos eles a fazer o planejamento, né, com pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e riscos, né? Usando aquela metodologia fofa, eles aprendem e nosso objetivo maior é que eles façam. Eles fazem todo o seu planejamento e traz a demanda daquele conselho do fórum municipal. E no fórum a gente discute e dá encaminhamento às ações que vão ser efetuadas. Hoje nós temos, então, os 15 fóruns, cada município tem o seu, e são 32 conselhos de desenvolvimento ativos. Pode passar. Mais um, dá mais um clique. Aldete, isso. Aí tem um mapa de Roraima com os municípios, cada ponto amarelo desses aí é um fórum, né? E você olha ali, Conselhos de Desenvolvimento Sustentável. Número 1, município de Boa Vista. Tem o Conselho do Projeto de Assentamento Nova Amazônia, do Projeto de Assentamento Truaru, Bom Intento e Jardim das Copaíbas. No município de Bonfim, em Vilhena, Vila Esperança, Projeto de Assentamento Caju, Altarrai e Renascer. E assim vai. Nós temos 32 conselhos e a capilaridade das ações para a agricultura familiar é fantástica, né? Então, nós estamos assim, extremamente realizados, porque a gente conseguiu, né, com muita persistência, com muita luta, para manter principalmente a união das pessoas, mostrar a necessidade de união, de planejamento, de organização, de disciplina na execução dos trabalhos, para a gente avançar. Pode passar. E aí, dentro dos fóruns, surgiu, né, das discussões, a nossa ação. Então, na verdade, é um plano de desenvolvimento onde o projeto maior são propriedades diversificadas. Então, mostramos para eles que não adianta a propriedade ter uma cultura extremamente rentável, mas ser uma cultura. Aí eu tenho uma fragilidade, ou seja, por causa de mercado, do surgimento de uma doença, de uma praga, né? Diversos fatores sensibilizam quando se trabalha um produto, o risco é muito grande. E quando a gente traz, né, o viés, né, ambiental, as pessoas começam a ver que além de eu ter que trabalhar com o máximo de cultura que eu puder, imitando a natureza para manter esse equilíbrio ambiental, eu também tenho um equilíbrio econômico, né? E o social também. Eu vou racionalizar durante todo o ano a distribuição da mão de obra, eu vou racionalizar a entrada de recursos, né? Então, tudo facilita e me dá segurança. Aumenta o número de trabalho? Se eu não planejar, sim. Se eu planejar, não.
eu vou poder gerar muito mais emprego, proteger o meio ambiente, principalmente focado na microbiologia de solo, né? E essa diversificação está alicerçada no quê? Primeiro, olhando a propriedade e assegurando que aquela família terá segurança alimentar e nutricional. Aí entram as PANCs de uma maneira espetacular. E aí tudo começa a se encadear, eles começam a perceber a correlação que existe entre plantas, animais, o meio ambiente, né? A visão muito clara, nós fizemos mais de 80 palestras, né, sobre a questão dos polinizadores, né, das abelhas, das aspes, né, do gênero Apis, quer dizer, das melíponas, das trigonas, todas as abelhas sem ferrão indígenas, né, que elas já estavam aqui antes do europeu chegar e trazer a abelha africana, europeia, né? Os outros polinizadores, entender quem é o polinizador de cada cultura, né? E que ele poliniza aquela cultura mais as outras, que esses polinizadores é que garante a fecundação das espécies nativas e, consequentemente, gerando semente, eu estou perpetuando as espécies. Todo esse conhecimento que leva muito tempo. Nós estamos dentro do 6º ano e a gente vê assim, o resultado ele é lento, mas ele tem que ser construído, né, com a participação dos agricultores, com o comprometimento deles, porque é com eles que vai ficar isso, né? As entidades temporariamente estão atuando, né, depende muito do gestor que está à frente, isso é uma realidade, e aí uma entidade é muito participativa, trocou o gestor, muda tudo. Então, eles estão cientes de que eles precisam tomar o comando disso, e eles estão assumindo, graças a Deus. Pode passar. Então, os parceiros nessa jornada dos fóruns, né, é a SEAPA, a Secretaria de Agricultura, onde dentro dela está o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, não podia ser diferente, o primeiro parceiro. A CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, porque dentro do projeto Propriedade Diversificada para a região úmida do sul do estado, eles elegeram o polo, se criou o polo cacaueiro, onde o cacau é o carro-chefe, né? Mas tem mais 15 cadeias trabalhado dentro desse polo. E a CEPLAC é quem dá assistência técnica, a orientação, o material genético. As prefeituras municipais, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Ceará, porque no polo cajueiro, é eles que mandam o material genético e toda a orientação técnica da cultura, eles são parceiros, está sendo implementado com eles. A Embrapa Café, porque nós temos o polo cafeeiro das serras, né? É um polo cafeeiro indígena, em altitude superior a 400 metros, até mais de 1.200 metros de altitude, e que é café arábica, amazônico, indígena, orgânico e com referência geográfica, certo? Mas tudo isso, o polo cafeeiro, o polo cajueiro e o polo cacaueiro, são sistemas agroflorestais extremamente diversos, certo? A Embrapa Rondônia, né, trabalha conosco tanto a parte do café robusta, né, quanto do café da Pimenta do Reino também, com a Embrapa Pará e a Embrapa Rondônia, o Urucum, a EPAMIG, né, que também trabalha dentro do projeto de café arábica, a Embrapa Cerrados, né, a Embrapa Recurso Genético, principalmente na parte de propagação de café e de pimenta do reino e urucum, a CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento aqui do Estado, a Secretaria Federal de Agricultura do MAPA, o Instituto Federal, aqui ele tem 3 campos que atuam conosco, a ADER, que é a Agência de Defesa Agropecuária, está sempre presente em todos os fóruns, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, temos diversos projetos juntos, a recuperação das bacias hidrográficas, né? Na verdade que tem cacau, as nascentes têm que ser recuperadas, né? Então é um trabalho muito bom que nós já começamos, fantástico você ver o antes
as nascentes degradadas e hoje a água límpida correndo, a vegetação totalmente recuperada. A Universidade Estadual, a Conab, né, a Universidade Federal, o Fórum Roraimense de Economia Solidária, o ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu aqui não consigo ver mais, Aldete, não sei se terminou coisa aqui, eu passo para o outro. Tem a rede roraimense, a rede sim, eu aqui não consigo ver. Tá? A rede roraimense de trocas solidárias de sementes, mudas e saberes. Isso. Essa rede já surgiu dentro do fórum, e hoje é uma parceira, né? E ela é bem atuante. Nós temos pessoas dentro da rede de olhar em todos os estados do país, né? Tem Uruguai, Argentina, Colômbia, México, quase todos da América do Sul, e mais Portugal e Espanha. A Aldete já faz parte do grupo, acho que aqui tem mais alguém, né? E essa rede ela tem aumentado significativamente. E a interação da rede com os fóruns cada dia é maior. E aí, então, dentro desse projeto de propriedades diversificadas, surgiram os 3 polos, o cacaueiro, o cajueiro, cacaueiro no extremo sul, os 5 municípios da Mata Equatorial, o polo cajueiro engloba 8 municípios do Cerrado, e o polo cafeeiro são 3 municípios nas serras, Paribe e Pacaraima, na divisa com a Venezuela e Guiana, né? Nas áreas de altitude. É 100% indígena. Pode passar? Mais um. Aí, o mapa de Roraima... não, volta um. Eu achei que tinha mais um detalhe. Na cor amarronzado, ali em cima, cor terra, o polo cafeeiro, né? Na região serrana. A parte vermelha é o polo cajueiro, né? Nas savanas, na parte baixa das savanas, e o polo cacaueiro no extremo sul do estado. Pode passar. Então, está aqui os municípios que englobam o polo cacaueiro: Caroebe, São João, São Luís, Florianópolis, Caracaraí. Passa. E a cadeia, cacau é o carro-chefe, por isso que é o polo cacaueiro. Mas são propriedades diversificadas, onde nós estamos trabalhando a banana, porque a gente implanta o cacaueiro no meio do bananal. Primeiro ano planta banana, espaçamento de 3 por 3. No segundo ano, espaçamento de 3 também, por 3, entra o cacau. Conforme o cacau vai crescendo, a cultura da banana vai saindo. Mas nós trabalhamos em SAF. Ficarão as árvores sombreadoras, né? O sombreamento permanente, que a maioria do nosso caso, no polo cacaueiro, aqui as pessoas optaram pelo cumaru, porque é uma árvore, assim como o cajá e o abacate, que eles têm, a copa não é muito densa, permite passar luz, dando a luminosidade adequada às plantas de cacau. Então, além do cacau, tem a banana, o cupuaçu, o açaí, maracujá, castanha do Brasil, graviola, café, pimenta do reino, urucum, guaraná, citros, principalmente limão e laranja, tangerina bem menos, a cadeia do leite, da cana-de-açúcar, mandioca, macaxeira e tucumã. Dentro desse arranjo, essas são as principais culturas. Observe que aqui não estão as anuais. Tem muita batata doce, abóbora, hortaliças, né, que entram aqui. Não estão aqui as culturas anuais e semiperenes que permeiam isso aqui. E tem todo o planejamento das agroindústrias. Tudo é focado em agroindústria, agregar valor. Então, a nossa meta é, daqui a alguns anos, que não saia nada de matéria-prima de Roraima que não tenha valor agregado. Pode passar. Muda o slide, Aldete, por gentileza. Está aqui. Não, volta, desculpa. Então, aqui, entre os materiais que dentro dessas propriedades diversificadas nós temos quase todas, né? Então, em hortaliças, por exemplo, é só um exemplo, não dá para colocar tudo. Abóbora, repolho, couve, alface, cenoura, beterraba, cebolinha,
As punks principais é a vinagreira, ora pronobis, cariru, o caruru, a beldroega, o pepininho do mato e o gengibre. Né? Aí tem açafrão, um monte de outras culturas. Em grãos, nós temos o milho, o feijão, o arroz, o sorgo, o amendoim, o gergelim e a fava. Plantas de uso múltiplo, as estratégicas, o bambu, a canela, o cravo, a moringa, o genipapo, a caliandra e a gliricídia. Né? E como forrageiras, né? Os capins todos, as leguminosas, anuais e semiperenes, o hibisco, o malvavisco, a amoreira e a leucena. Pode passar. As agroindústrias, essas aqui, ó, elas compreendem todo o estado, mas a maioria já começou a ser instalada dentro do polo cacaueiro, no sul do estado. Então, a agroindústria de bala, nós temos hoje se perdendo no fundo dos quintais, tudo que é quintal tem coco, né? E coco jogado fora. Então, foco na agroindústria de bala. Nós temos uma que deve ser a primeira que está saindo agora, que é na Vila Petrolina do Norte, né, no município de Caracaraí. Então, o que vai se trabalhar inicialmente? A bala de coco, bala de mel, bala de banana e mel, banana, coco e café. Essas 4 inicialmente. Aí depois vai trabalhar com as demais. Fábrica de doces, né, já tem diversas pequenas, a torrefação e moagem de café, açúcar mascavo e rapadura, polpas, né? Isso aqui nós temos diversas pequenas que a gente está regularizando para as normativas da ADER. Fábrica de queijo e iogurte, já deve ter umas 5. Né? Chocolate, que não tem nenhuma, mas a gente vai trabalhar, porque a área de chocolate, só esse ano de 2019, a gente plantou em torno de 360 hectares de cacau, e já tem cacau na região. Então, nós queremos agregar valor nesse cacau. E condimentos, principalmente pimenta do reino e urucum, e de farinha. Né? Tem muitas variedades de farinha, e farinha é uma coisa que todo canto aqui se produz. Pode passar. No polo cajueiro, né, ele compreende os municípios de Normandia, Bonfim, Cantá, Boa Vista, Majari, Alto Alegre, Pacará e Moramutã. Todos que têm um cerrado. Sendo que começou por Normandia, aonde a iniciativa do Fórum de Normandia saiu na frente e depois o Bonfim e Boa Vista são os 2 municípios que acompanham com a maior área. Sendo que para todos eles tem áreas... vão ser plantadas áreas, sendo que a grande área plantada hoje vai ser Bonfim, que tem a demanda para esse ano de mais de 1.000 hectares, Normandia também vai passar dos 600, e Boa Vista em torno de 500 hectares agora. Né? Pode passar. Então, dentro da cadeia do caju, assim como a do cacau, o caju é o carro-chefe, mas junto vem melancia e melão, amendoim, o maracujá, a mandioca e macaxeira, graviola, abacaxi, pimenta do reino, urucum, cana-de-açúcar, aí vem a suinocultura, a avicultura, a ovinocultura, batata doce e abóbora. O pessoal que trabalha a suinocultura, todos eles vão produzir batata doce, abóbora, mandioca macaxeira, né? A cana-de-açúcar e a fruta do caju vai ser utilizada para alimentação de suínos. O foco é banha, não é carne. A carne é o subproduto. Ou vai ser localizado localmente, né? Ou depois, se aumentar o volume, a gente vai ter que estudar o mercado. Por enquanto, o mercado está seguro, a demanda é muito grande e a oferta é pouca. Mas o foco é banha. Ok? Pode passar. Né? E o polo cafeeiro das serras de Roraima. Como eu falei, café arábico, indígena, orgânico, né? Com referência geográfica, e amazônico. Só Roraima tem café arábico. Então, os 5 municípios aí, né? Sendo que os 3 primeiros, nós temos em Normandia, por enquanto, trabalhando com 5 comunidades, Pacaraima com
não lembro o total de Pacaraí, mas o Uiramutan tem 69. Nós temos 129 comunidades inicialmente, né, mas nós temos, assim, a demanda para trabalhar mais de 260 comunidades. Mas 129 já é, assim, uma coisa hercúlea para a gente, né? E no Amajari, que vai ser na região de Tepequém, é uma região turística, vão trabalhar café também, mas lá não é indígena. Pode passar. Então, na cadeia do café, o que acompanha? Café como carro-chefe, mas um SAF bastante diversificado com urucum, pimenta do reino, amendoim, maracujá, mandioca macaxeira, graviola, abacaxi, cana-de-açúcar. Aqui entra o algodão colorido, né, os algodões da Embrapa, e o turismo rural e ecoturismo. Na região tem muita cachoeira, um potencial turístico fantástico, e o artesanato, que os indígenas trabalham muito. Então, trabalhar um algodão colorido, orgânico, para a produção de artesanato, de redes, bolsas, roupas, né, de material orgânico, né, colorido, sem tingimento químico. Pode passar. Parecia toda descabelada no vídeo. Aí o Polo Cajueiro, né, começou então no assentamento de Valdo Souza, no município de Normandia. Pode passar. Pode passar, só daí para dar a classificação da castanha, a capacitação em todos os níveis, nada é feito sem antes ser capacitado as equipes locais. Pode passar. A cajuína, nós teremos em Normandia, então, a fábrica de cajuína e o processamento da castanha. Inicialmente, essa fábrica de cajuína é só em Normandia. Depois de ocupar o mercado, que a gente vai ver, né, com toda a tecnologia da Embrapa, com membranas para fazer a filtragem física da cajuína, né, para ter um material de excelente qualidade e com, assim, usando que é uma cajuína roraimense, indígena, né, e amazônica, para a gente ocupar alguns nichos de mercado. Pode passar. As castanhas, passa. Né? Então, nós temos o polo cajueiro e o polo cacaueiro. A gente vai fazer os chocolates usando a nossa castanha de caju, produto, o cacau do sul do estado com o caju do norte, né? O cacau com a castanha do Brasil, cacau com o coco, com o amendoim, tudo produção local. Pode passar. A cerveja, né? Hoje nós temos essa cerveja aí que já é exportada, né? E a gente quer fazer uma cerveja com uma identificação indígena, nossa. Pois não? A cachaça também, aqui os indígenas consomem muita cachaça, nós temos bebidas, né, que é feito já do caju, né, e a gente vai explorar essa cachaça, né, com todo o suporte tecnológico que a Embrapa pode nos dar. Pois não? Hoje, no Polo Cajueiro, são esses 4 materiais que nós estamos trabalhando, os clones o Embrapa 51, o CCP 76, o BRS 189 e o BRS 226. Né? Com certeza, a maioria da área deve se concentrar no CCP 76 e no clone BRS 226, pela característica de frutos extremamente doces, que pode ser explorado no mercado de fruta in natura, mas aqui, no momento, a gente nem pensa, porque nós temos o problema das pragas quarentenárias, principalmente a mosca da carambola, então, por isso, a gente vai canalizar o nosso material para as agroindústrias. Então, esses dois têm altíssima produtividade e altíssima qualidade de frutos, tanto para castanha quanto para cajuína. Pode seguir. Aí estão eles, né? Frutos de uma aparência, de uma qualidade espetacular e altíssima produtividade, enxertados sobre o clone CCP06, que é um material extremamente resistente à seca, ele é anão, com sistema radicular profundo, e que mostrou lá no Nordeste, com essa grande seca que abalou o Ceará agora, foi quem salvou a cajucultura, foi esse porta-enxerto. E é sobre ele que está assentada a nossa cajucultura roraimense. Pois não? O uso de tecnologias sociais dentro das propriedades, pode passar.
Então, aqui, né, um curral usando pneu, embora nós temos muita madeira aqui na Amazônia, mas temos muito cupim também. Então, o pneu é um grande problema, a gente está tirando ele de dentro das partes urbanas das cidades, né, dando um destino aí, fazendo essas réguas de curral, onde aí o cupim não come, tem uma durabilidade centenária, né, não machuca os animais, e a gente ainda está tirando os focos de mosquitos de dentro da cidade, né, dando um destino mais ecológico a esse material. Pode passar. O pneu sendo utilizado como telha, né? Não aquece, né? Tem uma durabilidade acima de 200 anos, os testes provam isso, e, assim, não tem problema de quebrar a telha, as telhas de madeira que eram usadas aqui na Amazônia, questão de cupim, de mofo, né? É uma reciclagem extremamente inteligente e ecologicamente correta. Pois não. Pode passar. O uso diversificado de garrafa PET, a gente faz normalmente o fórum pela manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde a gente faz oficinas, onde a gente usa, né? Ensina a fazer a reciclagem desde as telhas aí, ó, né? Fazer as estufas, na verdade não são estufas, são ambientes protegidos com as garrafas PET, né? E filetamos elas para fazer fios para diversos usos, para amarração dos tanques no sisteminha Embrapa, para fazer cerca, tela, para fazer um tutoramento de tomate, feijão, pepino, né? Uso diversificado. Pois não, pode passar. Aí a garrafa PET para construção, né? Enche as garrafas PET de areia, isso é uma coisa que a pessoa vai fazendo todo dia, uma, duas, vai guardando, cada garrafa corresponde ao tijolo, né? E faz a construção totalmente de garrafa PET. A resistência das paredes, né? Dá para fazer todo tipo de construção, desde a mais humilde à mais sofisticada, e a parede tem uma resistência 2,5 vezes superior a uma parede normal de alvenaria. Pode passar esse? Olha aí, ó, né? A compostagem, pode ir passando, tá? Diversas maneiras de compostagem. Os que tiver compostagem, pode ir passando, Aldete. A criação de mosca, de larvas, né? A produção de larvas para alimentar os peixes no sisteminha Embrapa. Tanto a criação de minhoca quanto de mosca, né? E a gente faz os moscários, né? Na prática com eles, e as pessoas ficam encantadas. Aí, nessa foto aí nós temos já as larvas passaram no desidratador, no forno, não deixa torrar, desidrata, e depois elas são moídas a farinha para usar na fabricação de ração, hoje na indústria, né? Ração animal. No nosso caso, a gente vai manter a larva, tira no 4º dia para alimentação de peixe, de galinha. É fantástico, uma proteína de primeiríssima qualidade. Pode passar. Construção de cataventos eólicos, né? Com material reciclável que tem aí nos ferro velho, nas lixeiras, né? Principalmente para bombeamento de água e geração de energia, né? Para alguns fins onde não exige muita energia. Pode passar. Olha aí, ó, né? Material totalmente, essa parte branca das hélices é tubo de PVC que a gente pega no lixo, corta, e aí nós temos, todo esse material vem do ferro velho, um catavento que ele vai bombear a água do poço, né? Então, hoje a energia é um dos insumos mais caros na propriedade rural, e isso a gente faz as oficinas, estou construindo junto com eles. Outro modelo, por favor. Olha aí, ó. Esse é o mais eficiente que a gente já construiu até agora. Ele é uma roda de bicicleta, com 8 hélices ali de chumba na roda, pedaços de
60 centímetros de uma placa metálica chata. Na placa metálica parafusa os pedaços de tubo PVC e ele é extremamente leve, extremamente eficiente. Bombeia a água, que é uma maravilha. Pode passar? Aqui usando essa parte branca, são pedaços de banner, né? A gente vai para congresso, são centenas de banner que passam 1, 2 dias, depois são descartados. E aí a gente junta muito. Então a gente usa aqui, ó, né? Esses materiais são carretéis de fio que a gente compra aqui a R$4, R$5 o carretel, corta e a gente consegue fazer um catavento bastante leve, bastante eficiente. Pode passar. Os galinheiros trator ou galinheiro móvel, trator de galinha, né? Tem vários modelos. Você coloca num ponto e mantém ali até as galinhas limparem totalmente aquela área, comem toda a grama, começam a catar e comem os insetos, os ovos, as larvas, né? Sementes do capim, defecam, enterram. Então elas aram a terra, fazem a limpeza, né? E ainda fertilizam. Quando você vê que ela já não tem mais nada, que elas já fizeram esse serviço, você simplesmente levanta uma parte, um extremo do galinheiro, uns 5, 6 centímetros, e devagar você desloca, as galinhas caminham, e você tem o canteiro pronto, é só plantar. E você planta em outra área. Aí você pode ter 3, 4 canteiros e manejar, as galinhas vão estar fazendo a parte mais pesada do serviço e com uma muito melhor qualidade, né? Fertilizando, limpando o canteiro, é uma forma racional de manejar as aves dentro do sistema de produção. Pode passar. Captação de água da chuva e armazenamento. Vamos lá. Aí o sistema tradicional, a captura do telhado, jogando numa cisterna ali externa ao solo, e ali embaixo tem uma outra cisterna subterrânea, maior, com uma bomba, né? Que essa água da bomba é bombeada também com um catavento, né? Para o uso racional da água. Passa mais um. Aqui é um sistema extremamente simples, usado em zonas áridas, que você usa uma tela de janela, dessa para mosquito, uma tela Sombrite, você estica ela na vertical, observe que embaixo dela, bem embaixo, tem um cano PVC, com uma canaleta, a tela entra dentro desse cano, passa mais uma. Aí o detalhe, ó, a água não passa para o outro lado da tela. Ela bate e ela vai descendo, desce, volta aquele outro, por favor. Ela desce até o cano e lá na ponta do cano tem a mangueira, vai ligando, olha que lá no extremo canto inferior esquerdo tem a caixa d'água. Normalmente nas serras fazem isso, mas é possível fazer em terreno plano. Nós fizemos aqui. E aí você pode ter quilômetros de extensão de captação de água, de uma maneira extremamente eficiente, pode botar de 2 em 2 metros, né? E na beira de estrada você capta muita água. Aqui uma captação de água de um tubo, com um funil feito de uma lona qualquer que você faz para aumentar a captação de água no seu quintal. Pode passar. Aí o uso de cisterna de ferro-cimento, que hoje é feito em todo o Nordeste. Pode passar. Aí, ó. Então, isso aqui também a gente está fazendo. Pode passar. O sisteminha chamado de barraginha, que foi criado pela Embrapa, né? Onde a gente, na parte mais inferior do terreno, faz o nivelamento, escava, faz o acúmulo de água ali e essa água é armazenada no subsolo. E tem depois, abaixo do ponto de armazenamento, tem os pontos de coleta. Funciona perfeitamente, tem água o ano inteiro para usar na irrigação, sedentar os animais. Pode passar. Aqui, né, algumas ações que são prioridades dentro desse plano de desenvolvimento rural. Isso aqui foi feito pelos agricultores, então, em cima da demanda deles, foi priorizado consórcios irrigados,
Sisteminha Embrapa. Hoje nós temos já todo mundo construindo esse sisteminha. A gente já perdeu o controle de dizer quanto sisteminha tem, né, porque é muita gente fazendo. O Citrus, o programa Balde Cheio, número 4, e eu só, na minha tela, o Odete, eu só enxergo até o 4. O Reniva. Aí o projeto Reniva, né, que é a rede de produção de maniva de macaxeira de boa qualidade. Pode passar. Pode passar. Aqui o sisteminha Embrapa sendo montado, né? Então, da maneira mais rústica, mais simples, com pouco recurso, com madeira roliça, usando filetes feitos de garrafa PET, de plástico, né? E até os tanques de ferro-cimento. Nós temos, então, diversos, feitos de todas as maneiras, né? Para todas as pessoas, conforme a condição econômica e conforme o que ela dispõe na propriedade para que esse sistema seja mais barato. Esse colega aqui é um pesquisador da Embrapa, o Moisés, da parte de piscicultura, e eles mesmo montam um sistema junto com o pessoal, né, para ter certeza que a informação vai ser passada de forma correta. Pode passar. Aqui o detalhe dos tanques, né? Aí eu sei que a Cristina trabalha com essa parte, eu não vou me adentrar muito, né? Que acho que ela vai falar uma live somente disso. O Sisteminha Embrapa hoje é a maior demanda aqui em Roraima e ele tem cada propriedade de uma realidade, né? É uma espécie diferente, o número de tanques varia muito, os tamanhos dos tanques eles mudam, né? E todas as outras culturas que estão associadas ao tanque, né? Desde a horta, a parte de fruticultura, de criação de pequenos animais, e essa integração espetacular que ele consegue fazer. Pode passar. Através do Fundo Amazônia, nós, como a gente já tinha esse trabalho dos fóruns, todo esse trabalho, nós conseguimos aprovar um projeto onde, dentro do polo Caio Caueiro, né, nós fizemos a propriedade de referência em cinco municípios. Florianópolis, Caroebe, Caracaraí, São Luís e São João. E na propriedade tem a gestão de água e do solo, o sisteminha Embrapa e toda a parte de sistema agroflorestal, de hortos caseiros, do planejamento da produtividade, todas as tecnologias sociais que eles querem, está tudo embutido ali. Para essa propriedade servir para a extensão rural, né? No caso a CEAPA, faz os dias de campo lá, junta toda a comunidade, para o pessoal ver o que é uma propriedade diversificada e o que pode melhorar, o que pode ser adaptado. Pode passar. E é isso aí, então, pessoal, né? Eu fui meio rápido para dar tempo de fazer perguntas e outros colegas acrescentar, né, outras coisas. Então, nós valorizamos demais as tecnologias sociais. Aqui vai o fogão solar, né, dosador de cloro na caixa d'água lá no sistema de água da propriedade, né? São mais de 60 tecnologias que a gente tem tudo elencada e se a gente pegar, nós vamos ver, todas elas são executadas aqui em Roraima. Algumas propriedades têm algumas, outras, e o que a gente pretende é justamente isso, né? É fazer com que isso seja popularizado e que a gente resgate da agricultura familiar esse valor, né, esse respeito que a gente deve a quem realmente nos alimenta. Então era isso, né? E agora eu estou aqui para a gente escutar as colaborações dos colegas, né, e responder alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado clara, e de antemão, né, em nome de todos os agricultores aqui de Roraima que estão nesse sistema que hoje, diretamente trabalhando conosco, são mais de 3 mil, eu agradeço, né, assim, a vocês terem dispensado esse tempo. Muito obrigado. Ô, Toniel, parabéns, viu? Que trabalho maravilhoso esse, amplo, holístico, né?
Muito bom. Vamos abrir aí para as contribuições e para as perguntas dos colegas. Quem quiser pode abrir o microfone e ficar à vontade. Cristina. Opa! Oi? Tem Cristina, depois Clécio. Pode ser? Beleza, tranquilo, tranquilo. Boa noite, Então, Cristina. boa noite a todos, gente. Eu fico feliz também, eu aprendi muito aqui hoje. E eu acho que é isso mesmo, né? Você passando os conhecimentos para a gente poder repassar para os alunos e para outras pessoas que a gente está agindo. Eu achei bem interessante, muitas coisas novas. Cheguei um monte de fotografia que eu estava tirando enquanto estavas apresentando a apresentação, porque eu quero mostrar o quanto é possível fazer. Então, agradeço demais, Antoniela, essa oportunidade. A gente que agradece, né, você ter disponibilizado seu tempo para vir nos ensinar algumas coisas. Passo agora para o Clécio. Clécio? Só queria, Cristina, falar, assim, eu sei que você está nessa parte da aquaponia, do sisteminha, né? Que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Você pode montar 20 sisteminhas, você sempre vai aprender alguma coisa nova, o agricultor ele acrescenta do seu conhecimento, e é aí que reside a riqueza, da gente poder estar lá junto, aprendendo, né? E aquilo que a gente aprende com um repassa para outro, né? E essa dinâmica que a gente conseguiu assim, chegar aqui, ela é muito rica, ela ajuda demais. E aí a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a aprender, o universo vai se abrindo. É verdade. Eu, quando falo com os meus alunos em relação ao sistema Embrapa, que eu fiquei muito apaixonada, eu sempre ensino para eles, mas aí eu sempre digo, poderia ser melhor se nós colocássemos o sistema de biofilme, com a biorremediação dentro do próprio viveiro. Porque Perfeito. aí a qualidade de água e o próprio biofilme gerava alimento natural para os peixes. Não teria, talvez, a necessidade daquele bombeamento e daquela cabeleira, né? Mas Exato. num sistema pequeno como o sistema Embrapa tem, que os viveiros pequenos, eu não sei se seria suficiente o biofilme, mas eu estou louca para experimentar. Legal. Clécio, agora? Aqui é Terezinha. Opa. Oi, Aldete, tudo bom? Aqui é Terezinha. Oi, Terezinha. Não, lembrando também, Otoniel, da fossa biodigestora que a gente está usando também nas propriedades, né? Incentivando que as pessoas usem, né, a fossa biodigestora, que é uma tecnologia Embrapa, também para a produção de um fertilizante natural, né, ao mesmo tempo que faz uma limpeza no ambiente, que não deixa haver contaminação das águas. Perfeito, Terezinha. Eu queria apresentar para vocês, pessoal, a Terezinha é pesquisadora aqui da Embrapa, e ela, lá quando eu mostrei aquele slide que tem o Fundo Amazônia, aqueles 5 municípios que são as propriedades de referência do Fundo Amazônia, ela é a coordenadora, certo? Então, tem um monte de coisa que eu não falei, por causa que o tempo não permite, como a fossa, que a Terezinha, o Edivan está presente também na live, ele ia participar, que eles podem contribuir com aquilo que eu não falei, ok? Obrigado, Terezinha. Muito bem-vinda, Terezinha. Que bom ter você aqui, viu? Nossa, um grande reencontro aqui para mim. Agora é o Clécio que quer falar. Obrigada, Odete. Prazer em te ver também. Oi? Prazer em te ver. Um abraço. Clécio, pode falar. Clécio, está doido para falar, né, Clécio? Não, tranquilo. Muito bom ouvir aí o pessoal da Embrapa aí compartilhando as experiências, viu? Parabéns, Antoniela. A apresentação legal, gostei. E me impressionou quando falou sisteminha, né? O projeto Sisteminha da Embrapa. Aqui no Nordeste discute muito, principalmente aqui na região do Vale do São Francisco, com o Piauí. Eu teria uma pergunta, doutor Daniel, referente àquela parte que tocou no Polo Cajueiro lá de Roraima. E esse contato da interação com o Ceará, né, a Embrapa Agroindústria Tropical, e sabemos que temos os polos cajueiros cearenses e os do piauiense, né? E uma pergunta seria: existe uma conexão assim de intercâmbio entre as famílias
rurais do Polo Cajueiro de Roraima com as famílias dos polos cajueiros nordestinos, principalmente Piauí e Ceará, que trabalham muito também essa questão da cajucultura. Tem alguma forma de conexão, de intercâmbio entre esse pessoal de Roraima com aqui Piauí e Ceará? Lécio, como está começando, agora, se não tivesse a pandemia, já tinha ido o primeiro grupo de produtores. Já foram, para o Piauí e para o Ceará, prefeitos e técnicos daqui, certo? Para fazer essa interação primeiro. E depois, agora, o grupo dos produtores. Como, com essa pandemia, a primeira visita seria em julho. Então, vai ser adiada, com certeza, mas tem todo o planejamento, sim. Inclusive, o primeiro grupo vai comigo para Fortaleza, de Fortaleza a gente vai para Pacajus, e de lá a gente vem para o Piauí, certo? E depois nós vamos em Pernambuco também, em Buíque, porque lá tem uma parte de agricultura diferenciada, que estão trabalhando caju, que nos interessa, ok? Ok, tranquilo, obrigado. Muito bom. Muito bom, né? Gente, e aí, mais alguém? Eu gostaria. Peraí. Tá me ouvindo? Erasto? Sim. Tá, Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, Erasto, mas não está aparecendo a tua imagem. Ah, sim. Eu estou com a câmera desligada mesmo, mas vamos lá. Consegue me ver agora? Agora sim. Doutor Otoniel, parabéns pela apresentação. Eu fiquei acompanhando aí a sua apresentação e lembrando de como o senhor colocou. E eu estava estudando agronomia quando saiu um marco conceitual de agroecologia da Embrapa. Eu acho que, não sei se seu nome está lá, mas eu acho que foi o primeiro documento que eu li da Embrapa que tratava dessa abordagem, dessa perspectiva, dessa questão que você coloca, que os pesquisadores na Embrapa estavam começando a trabalhar em outra perspectiva, né? E aí eu fico muito feliz de ver sua apresentação e conhecer essas experiências, né? Como disse o... Vixe, eu esqueci o nome do rapaz que acabou de falar agora, Clécio. Como disse ele, tem aqui um grupo de entusiastas, inclusive aqui dentro do IF Baiano, um colega, professor de outro campus, tem puxado as discussões com o sisteminha na perspectiva dessa abordagem da diversidade. E achei fantástico aí as inúmeras experiências desenvolvidas. Parabéns pela sua apresentação e pelo que trouxe de novidade para a gente, né? E de incentivadoras. Eu fiquei curioso. Aqui a gente tem desenvolvido alguns produtos. A gente não, né? A gente tem acompanhado as comunidades desenvolverem alguns produtos em parceria com as universidades e com os grupos, nessa pegada que o senhor tem abordado aí, né, que são os produtos da sociobiodiversidade. O senhor trouxe aí a cachaça, a cerveja, e aqui o pessoal tem trabalhado com as espécies nativas daqui, tentando caminhar nessa linha, né, de possibilitar a geração de renda a partir do que se tem, né, e fazendo uso sustentável. E aí eu queria mesmo parabenizar e dizer queria saber, assim, uma curiosidade minha, né? Eu perdi o contato com a Embrapa desde 2006, quando eu fui PIBIC na Embrapa de Cruz das Almas, mandioca e fruticultura. E de lá para cá eu trilhei a vida acadêmica para outro lado e nunca mais tive contato com a Embrapa, assim, de proximidade. Volto agora com o curso que a Aldete puxou, né, e conhecendo outras experiências, para além do material, dos artigos que a gente lê e outras coisas, mas contato com pessoas da Embrapa. Como é que é isso hoje dentro da Embrapa, doutor Otoniel? Assim, a gente sabe que a gente conhece Terezinha, conheço o pessoal que discute agrobiodiversidade, a partir do que a gente lê dos encontros, né? O pessoal que discute recursos genéticos, mas assim, a empresa em si, como é que é essa abordagem dentro da empresa? Obrigado e parabéns pela apresentação. Viu? Bem, Erasto, né? Eu vou pedir para
também a Aldete e a Terezinha complementarem a minha resposta, porque eu vou dar muito a minha visão. Nós tivemos, sim, a Embrapa bastante fechada, né, nessa questão da agroecologia. Por que a Embrapa era muito fechada? Porque a gente trabalhou sempre, ela foi criada, né, para dar resposta, abrir, primeiro, né, para que nós fosse autossustentáveis. O Brasil era gigantesco e com o maior país com área passiva de exploração agrícola, né, mas com a população crescendo de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética. Então, isso era um absurdo. E a Embrapa foi criada para resolver esse problema. Primeiro, que o Brasil reduzisse as suas importações de alimento, fosse autossuficiente, se tornasse exportador, e para se tornar exportador tinha que trabalhar algumas commodities, era o desenho, mas sempre visando, né, a diversidade. E chegou esse momento, sendo que existe dentro da Embrapa assim, um grupo, a maioria sempre, a favor de trabalhar aquelas grandes culturas. Eles entravam ali, estavam trabalhando só aquilo. A questão da agroecologia veio com grupos bastante pequenos, né, que pensam dessa forma diversa, mas isso tem crescido de forma muito rápida. Em questão de 10 anos, assim, eu vejo colegas que não admitiam tocar nesse assunto, hoje já pedindo para vir trabalhar, né, dizendo, começando a enxergar alguma coisa, elogiando, né, e se oferecendo mesmo para trabalhar. Então, mas ainda tem uma resistência grande, tem um grupo, né, principalmente o que a gente fala, os saurianos, né? Os sauros, os antigos, são mais fechados, mais ortodoxos, né? Mas dentro do grupo, como eu, que já vou fazer 59 anos, né? Tenho mais de 30 anos de Embrapa, Terezinha, né? E que a gente tem essa visão mais aberta e que a gente vê, principalmente Roraima, mais de 95% dos agricultores é agricultura familiar. Como é que eu não vou focar em agricultura familiar? Tem que ser, né? E pela nossa conjuntura, por segurança, por tudo, nós temos que ter, nós não trabalhamos agroecologia direto. A gente, dentro da realidade, nós estamos fazendo o quê? Um trajeto, um transecto agroecológico, trazendo toda essa parte da química e adequando para a gente ir gradativamente chegar na agricultura ecológica e, quem sabe, dentro de alguns anos, poder fazer agricultura orgânica realmente. Aí eu peço para a Aldete e para a Terezinha complementar a minha visão. Vou deixar ela falar, só vou cortar rapidinho, só para dizer da importância que é isso, né? A importância que a Embrapa tem para o Brasil e da importância que é a Embrapa trilhar esse caminho, né? Para reforçar o fortalecimento da agroecologia, né? E das comunidades da agricultura familiar. Então, é um peso gigantesco a gente poder ter a Embrapa do nosso lado, né? Só antes delas falar, Erasto, te colocar assim, ó, nós temos colegas da região sul, nordeste, centro-oeste e sudeste nos ajudando dentro dos grupos de agricultores que trabalham orgânico aqui. Então, a gente tem essa facilidade, esse suporte. Nós estamos no extremo norte da região norte, no norte, mas contando com colegas desde Bagé, Pelotas, até Pernambuco, Ceará, todo mundo está ajudando aqui. Boa noite. Eu quero comentar o seguinte, que a agroecologia foi uma coisa que surgiu dentro da Embrapa de uma forma assim muito... Porque o pesquisador embrapiano, não sei se o Otoniel concorda comigo, ele era muito acadêmico em certas coisas, e a agroecologia, em muitos conceitos, né, ela faltava um embasamento científico para, por exemplo, para fazer uma compostagem, onde existe uma série de fatores que interferem nessa compostagem, existe uma série de coisas. Então, eu acho que foi surgindo. E aí surgiu projetos como o projeto de transformação, né, aos poucos, para as propriedades se transformarem em agroecológicas. E a parte, então,
a partir disso, eu acho que os pesquisadores começaram a assumir esse aspecto da agroecologia como um fato, né, que tem que ser tem que alicerçar a propriedade rural. Porque aqui mesmo no norte, eu vejo a propriedade rural de uma forma que tem que ter todo esse cuidado agroecológico, esse cuidado da ecologia em função de uma produção agrícola. Se nós formos fazer como os produtores, a maioria deles, eles têm muito aquilo que vinha sendo feito, que é a queimada, né? E para produzir. Os produtores, muitos que vieram do sul, muitas vezes, eles veem os campos, eles querem ver o campo limpo. E como no Rio Grande do Sul nós tínhamos, que não tinha árvore, não tinha nada. Então, eles veem, é isso que eu vejo muito assim, no agricultor, às vezes aqui, e junta com a ideia do índio, que é a ideia também do mais fácil, da queimada e da agricultura de queimada. Então, mudar essa ideia sempre tem sido o nosso trabalho, né, no sentido de mostrar que é possível o cultivo sem a queimada, é possível cultivar trabalhando o solo de forma integral, né, mostrando que tudo que está ali em cima pode se decompor e complementar, fazer um maior né, trabalho para o solo, para manter, então, o solo produtivo, para manter o solo fértil. Então, esse é o nosso trabalho e, baseado nesse trabalho que o Otoniel já vem desenvolvendo, foi que nós desenvolvemos o projeto, né, Tecfrute, que é um projeto ligado mais exclusivamente à fruticultura, mas visando sempre o trabalho de fazer com que o produtor entenda que as fruteiras elas podem ser produzidas de forma global, né, e consorciadas, e fazendo com que haja sempre, que o solo esteja sempre coberto, sempre trabalhado de uma forma integral. Não fazer pomares como no sul, como se tem no sudeste, na região sul, que são os pomares exclusivos de plantas, de fruteiras específicas. Aqui não. O trabalho é mostrar para eles que as fruteiras são capazes de produzir em conjunto e o solo se transformar numa base constante de produção, de produtividade e de rentabilidade para o produtor. Alguma coisa, Otoniel, para complementar? Não, Aldete. Ai, gente, tanta gente para falar. Não, então a agroecologia no Brasil, né, começou com a agricultura alternativa, né, muitos e muitos anos atrás. E isso vem crescendo e crescendo cada vez mais. E realmente dentro da Embrapa é uma coisa também que mudou muito, né? Então, até mesmo em termos de concursos, né? Então, teve uma época que teve concurso que tinham vagas para cobrir essa, digamos assim, lacuna dentro da Embrapa, né? Então, eu acho que a realidade, tanto na Limpa do Brasil como todo, e dentro da própria Embrapa, mudou muito, né? E a gente vê como é importante ter pesquisas também dando esse fortalecimento para a agroecologia, né? Em diferentes áreas, né? Então, esse cenário dentro da Embrapa tem mudado muito, mas claro que a gente sofre também consequências de mudanças de governo, né? A gente está sofrendo agora um pouco disso, mas mesmo assim, o número de colegas de Embrapa que trabalham dentro dessa área, né, tem crescido muito, né, Otoniel? Isso é uma coisa muito boa. Sim, muito, muito. Vamos ver quem mais quer falar aí, alguma coisa? Erasto, respondemos, Erasto? Sim, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Terezinha e Aldete também. Muito obrigado. Parabéns, viu? O Otoniel mostrou aí muitos exemplos, né, de trabalhos da Embrapa, assim, resultados de trabalhos da Embrapa que hoje são usados, né, como o sistema Embrapa, o balde cheio, né, são usados na agricultura familiar, inclusive, na agricultura.
Inclusive, eu estava esses dias assistindo uma live com o Dr. Luiz, né? Que foi o pesquisador da Embrapa que ajudou a desenvolver o sisteminha, né? Isso. É. Tem muita coisa na Embrapa que dá para adaptar e dá para usar. Aldete, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Carmen, pode fazer. Otoniel, tudo bem? Oi, Carmen, tudo. Obrigada pela palestra, foi ótimo, aprendi bastante. E eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente viu cases de sucesso, né? E eu gostaria de te perguntar, assim, ao longo da trajetória para implantar essas propriedades diversificadas, quais foram os principais desafios que tu enfrentou? Se tem como generalizar em alguns pontos, né? E de que forma, assim, por exemplo, se tu está chegando num contexto, né, em que tu quer implantar essas propriedades diversificadas, quais seriam os primeiros pontos, assim, que a gente tem que abordar para conseguir chegar nesse resultado que vocês chegaram? Ok, excelente, Carmen. Acho que você fez a pergunta-chave, é o que abre tudo. Acho que a primeira coisa, primeiro fato, você tem que chegar com humildade e muito comprometimento, né? E saber, acho que saber conversar, entender a necessidade do agricultor e trazer ele para junto de você e mostrar que realmente você está ali de igual para igual com ele, que você está junto para dar a mão e que vocês vão construir juntos. Tu não vai dar nada. O que tu vai levar é informação para ele, com essa informação, peneirar essa informação e dizer se aquela informação é adequada ou não para ele, se ela precisa ser, usar essa informação de uma outra forma, né? E criar esse laço. Existe muita desconfiança por parte do agricultor, ele não acredita nos órgãos, né? Muito profissional que chega lá e não tem segurança, não tem muito conhecimento, e por isso, quando o agricultor faz uma pergunta que ele não sabe, ele dá uma pergunta qualquer e sai fora. E a gente não consegue enganar ninguém. Então, é sentar junto. Se você sabe, você saber explicar, passar informação. Se você não sabe, eu não sei, mas eu vou atrás da informação. Você vai, traz o retorno, reúne, marcar. Assim, uma coisa que é uma característica minha. Se a reunião começa às 9, 5 para as 9 eu estou lá. Eu não atraso. Eles podem atrasar, eu não posso. Eu tenho que dar o exemplo da dignidade, da honestidade, dos valores. Eles te observam o tempo todo. Depois que eles confiam em você, tudo é muito mais fácil, porque eles têm prazer de vir para a reunião. Aquilo é um momento prazeroso para a gente. Então, tu vê assim, a cada um traz... Às vezes, agricultores que você sabe que tem uma limitação econômica muito grande, mas ele traz uma tigelinha, uma coisa que ele fez para você provar, né? Aquilo é uma prova de carinho, uma prova de reconhecimento, e esse é o segredo de tudo, né? Então, eu vejo assim, eu falei na outra reunião, digo, eu sou a pessoa mais bem paga do mundo, me pagam muito bem para eu fazer aquilo que eu amo, e as demonstrações, o que eu já ganhei de beijo e abraço, e declaração sincera, né, de como aquilo é importante para eles, né? Isso não tem preço, e aí o resultado vem disso. Muitos profissionais, principalmente a assistência técnica de situação rural, tiram o corpo fora, sai, mas os que ficam são aqueles que doam o seu sangue. Aí a coisa acontece. O segredo está em você conseguir envolver, o grupo pode ser pequeno, mas é conquistar com confiança, não prometer nada, né? E construir tudo junto. Eles saber que a decisão, que tu vai respeitar a opinião deles e que é eles que vão decidir. Aí eles se tornam não mais teus parceiros, mas amigos. Eu acredito que esse é o segredo. E no caso assim, Otoniel, quando, não sei se já chegou a ter esse tipo de situação, mas, por exemplo, aconteceu algum, entre aspas, algum fracasso, né? Algo não sair bem sucedido, e muitas vezes pode ficar assustado ou traumatizado. De que forma tu torna essa experiência, que foi uma iniciativa que não deu como planejado, mas contornar isso e tornar isso uma experiência positiva para que não haja toda uma rejeição do projeto, né? Deixa eu te colocar essa situação. Vou te dar um exemplo bem claro. Isso acontece direto, né? Com o cacau aconteceu, a governadora atrasou, nós éramos ter implantado num ano, por parte do governo gorou, como sempre tem essas dificuldades.
E aí, no segundo ano, na última hora, de novo, aí nós tiramos dinheiro do nosso bolso, levantamos R$ 8.000, com caminhão da Embrapa, com combustível dos órgãos, juntamos, fomos ao Pará, saímos de caminhão daqui de Roraima, andamos na balsa, fui no meu carro até Itacoatiara, porque aí o caminho é mais curto, pegamos um navio lá, fomos para Santarém, e de lá pegamos um ônibus até Medicilândia, a CEPLAC nos deu os 450 mil sementes, botamos no caminhão da Embrapa, a polícia de lá nos roubou 400 litros de diesel, do nosso diesel, parou e nos tomou. Roubou mesmo, né? E aí, aí a gente depois veio escondido, porque eu sabia que eles iam avisar mais adiante de outra barreira para nos pegar mais combustível. Viemos pelo interior e entramos em Santarém, pelo porto clandestino, disparamos de lá, botamos o caminhão na balsa, viemos com material até Manaus. De Manaus, o motorista dirigiu até Caroebe. E lá, a gente não sabia que durante a reunião do fórum tem mais de 300 agricultores, né? Fora os órgãos. E que lá, entre os agricultores, tinha um agricultor que dizia assim: ei, vocês não entram para os outros agricultores, isso aí é balela, esse doutor aí, vê se ele tem uma fazenda ali, ele tem trator, ele tem isso, ele tem aquilo, vê se ele vai plantar, não vai plantar um pé de cacau, vocês que se lasquem, que vão se dar mal, não sei o quê, falavam isso e eu não sabia. Aí, quando chegou a semente de cacau, alguns ficaram com medo de plantar, não tinham preparado a área, tudo, ia sobrar. E cacau é muito rápido, assim, o posto você perde. Eu digo, não, então me dê, o material que está aí não pode faltar. Como eu tenho trator, eu tenho bananal, tudo pronto, plantei no meio. Hoje eu sou o maior plantador. E esse ano, no início do ano, os técnicos pediram se podia usar a minha propriedade, porque está muito bonito, plantei com todas as técnicas, tudo direitinho, se podia fazer dia de campo lá. Foram, e eu não estava presente. E durante o dia de campo, o pessoal encantado, já tem cacau já pequenininho, começando a produzir, muito precoce, e aí que esses mesmos que diziam isso, disse, eu não falei, ele pegou as melhores mudas de cacau para ele. E aí que disse, pô, vocês diziam que o cara não ia plantar porque era enganar, agora ele é quem mais plantou, mostrando que ele acredita, e você vem com essa conversa, você é muito negativo. Entre eles mesmo, isso se resolve. Quando você anda na linha, você tem credibilidade. Nunca vai faltar alguém que vá te acusar de alguma coisa, o negativista está aí. Mas essas coisas se resolvem naturalmente, né? Então, hoje, esses que falaram isso, o nome deles estão todos lá na lista para receber, agora eles querem plantar cacau também, né? Então, é uma coisa natural. Isso acontece muito. Sempre no grupo vai ter esse tipo de coisa. A Magda quer falar. Magda. Boa noite, gente. Estão me escutando? Estamos sim. Está escutando? Sim. Eu gostaria de agradecer, né, Otoniel, muito excelente a sua apresentação, né? Uma coisa que a gente foi iniciada agora, né? A CEPLAC, ela está carecendo de recursos, inclusive, né? Está fazendo uma campanha nacional porque é um órgão extremamente importante, né? Na região norte, que já disponibilizou aí diferentes recursos genéticos sobre o cacau. As 20 melhores produções, né, vêm desse órgão, dessa pesquisa realizada, e aí está tendo uma campanha nacional para manter o órgão, porque ele está sofrendo ataques para ser fechado, mesmo por falta de recursos, né? Então, muito importante você compartilhar essa experiência, né, que valoriza essa pesquisa ao longo de muitos anos, né, que já existe. E outra questão também foi essa questão que você apontou, né, dessa necessidade da gente servir como um parâmetro, né, para esses agricultores. A gente não pode colocar algo para eles que a gente não acredita, né? Então a gente implantar isso nos nossos pequenos lotes, na nossa casa, nem que a gente mora em apartamento, a gente ter lá a nossa plantinha, né? A gente conseguir estar nessas comunidades falando da realidade que a gente vivencia e não só o que a gente gostaria que eles fizessem, também é importante, né? Então você demonstra isso. E uma outra questão, né, é que muitas tecnologias sociais, elas podem ser construídas junto com esses agricultores também, né? Por exemplo, eu vi uma tecnologia de um agricultor lá em Paragominas, né, por causa de glaucoma, ele ficou cego, né? Então ele inventou uma forma de
utilizar a água para irrigação, né, que ele não tinha que, tipo, lá puxar água do poço, né? Então ele fez todo um sistema com o resto de bicicleta, né, com a ajuda do filho, é claro, né, e que facilitava a vida dele. Então eu coloquei aí no chat que a tecnologia social, para além dessa questão, né, de ser de pesquisa, de ser um objetivo de pesquisa, né, ela vem a servir para melhorar, né, a vida desses agricultores, dessas comunidades do campo, né, vem para reutilizar também materiais, vem para produzir de forma, né, que não agrida o meio ambiente. Então, as tecnologias sociais, eu creio, né, que elas têm enorme importância, né, ainda mais nessa nossa sociedade que é altamente consumista, né, que produz muito lixo, né, altamente degradante. Então, a Embrapa tomar a frente também disso, porque ela já vem, né, as tecnologias sociais, a gente tem muito aqui no Pará, né, de vários tipos aí para tirar a mandioca, para fazer a farinha e etc, né, mas ter um órgão, né, que se coloque à frente para utilizar e para demonstrar o quanto elas são necessárias e o quanto elas podem ser realmente utilizadas e dar certo, é maravilhoso, né? E a gente sabe que há muitos anos durante a minha graduação, né, também estive presente na Embrapa um tempo e também perdi esse contato, como o colega colocou aí, muito por essa questão, porque a gente não tinha abertura na época, né, ainda lá em 2007, né, dessa questão da discussão da agroecologia mesmo. Então a gente era meio que tratado como louco na universidade, pessoal ambiental aí, né, e poucos pesquisadores deram essa abertura, né? E hoje em dia a gente tem pesquisadores assim top, inclusive o projeto Tipitamba, né, do professor Cato, acabou de ganhar um prêmio, né, que trabalha muito com SAFs, com a tecnologia social do TritoCap, né? Então foi algo que dá para a gente demonstrar que está dando certo, né, que está trazendo renda, que está trazendo estruturação para a agricultura familiar, que está favorecendo essas relações, essa organização deles. Então, eu só tenho a parabenizar, né, a iniciativa, esse compromisso de vocês. E que bom que a gente está realizando isso para conhecer que em outros locais também está sendo realizado, porque às vezes a gente não tem condição de quanto é explicação, né? É verdade. Então, um grande abraço e parabéns. Obrigado, Magda. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Já são 8h32. Alguém mais quer colocar mais uma coisa, uma última participação aí, para depois a gente encerrar? Parece que não. Opa! Vai lá, Clésio. É muito bom assim, essa roda de conversa, essa discussão. E eu estou aqui impressionado com as palavras dos colegas aí, dos companheiros que estão participando, né? Eu também tenho só a parabenizar o Dr. Otoniel, a Aldete, toda essa turma maravilhosa. A doutora Terezinha, que apareceu aí, eu lembro muito bem dela também, que eu já fiz, foi um prazer ter sido da família embrapiana na época também da graduação, como estágio bolsista. E 2005, 2006, tinha uma discussãozinha também da mandioca agroecológica aqui na Embrapa Semiárido, né? Um excelente trabalho. E assim, é muito bom estar vendo nesse momento agora, nesses tempos para cá, a Embrapa envolvida nessas discussões da questão da agroecologia, da agrobiodiversidade, e importante trabalho está sendo feito aí. E aí a gente temos que nos unir, darmos as mãos e força para que, passando essa pandemia, com fé em Deus, a gente venha fortalecer cada vez mais esses grupos familiares aí, junto com a Embrapa. É um prazer, assim, dar saudade do tempo de Embrapa, como estágio bolsista, mas a gente, hoje agora graduado, né, na caminhada, também podemos estar dando força para que essas discussões
em ambientes como esse, virtual e até presencial futuramente, a gente possa estar fortalecendo isso. É isso, eu só queria desejar aí uma boa noite, né? E um prazer estar envolvido nessa discussão. Riquíssima discussão. E parabéns aí, doutor Daniel. Belíssimo trabalho aí. Obrigado, Clécio. Um abraço, Clécio. Vamos tirar uma foto, o Paulinho gente. Cabral, que está entrando aí. Tem gente nova aqui. Paulinho. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho. Eu sou da Extensão Rural e sou um parceiro da Embrapa nos Fóruns da Agricultura Familiar. Na realidade, eu sou representante da Extensão dentro dos Fóruns da Agricultura Familiar, embora em cada município tenha a nossa equipe que participe, né? E eu sou aquele participante geral. E quero parabenizar o doutor Otoniel pela sua palestra e pelo seu empenho nos Fóruns da Agricultura Familiar, principalmente esse detalhe que alguém perguntou, o que faz para poder dar certo lá junto com os produtores? E é justamente isso que ele falou, esse comprometimento, prestar atenção nos detalhes, né? Às vezes você promete trazer uma resposta e esquece, não traz ou nunca mais traz. Não. Então, toda e qualquer coisa que você falhar, que você prometer, que você não tiver compromisso com o horário, né? Se você não fizer isso, os produtores deixam de ter o respeito por você, deixam de ter. Então, eles já são paupérrimos. Já é difícil, às vezes, seguir certas orientações porque ele não tem dinheiro, né, para comprar isso e aquilo outro. E a agroecologia é uma coisa espetacular porque essa construção com as coisas lá do campo mesmo, né, em vez de estar queimando, está aproveitando como adubo e otimizando muito mais. Então, isso vem dar todo esse respaldo. E a Embrapa, aqui em Roraima, não é que ela não fazia o serviço, ela fazia por médio e por grande, praticamente. A agricultura familiar, a Embrapa não atingia. Então, com os fóruns da agricultura familiar, eu acredito que dentro do Brasil é uma das melhores Embrapas no sentido de atingir a agricultura familiar e fazer as coisas para a agricultura familiar. Essa preocupação com as tecnologias sociais, isso é muito importante. Então, na pessoa do doutor Otoniel, do serviço que ele vem fazendo em Embrapa Roraima, com pessoas como Terezinha e outros, estão aí no campo fazendo, está de parabéns. Mas de parabéns mesmo. Para a agricultura familiar, esses últimos 7, 8 anos, foi realmente o ano da Embrapa no campo para a agricultura familiar em Roraima. Obrigado, boa noite. Falou tudo, minha gente, ele falou tudo, realmente é uma das pouquíssimas unidades que tem esse trabalho aí, né, abrangente com a agricultura familiar. Tem muitos outros, mas, Otoniel, parabéns, viu? Muito bom ver Roraima assim. Eu já trabalhei 1 ano na Embrapa Roraima, há muitos e muitos anos atrás, e era completamente diferente, realmente. Otoniel, Odete, se você eu queria... Tá. Então, encerrando, eu queria dizer assim, né? Esse trabalho ele não seria possível se o Paulinho 50% desse trabalho é o Paulinho, né? Então, é um companheiro, um irmão, né? Irmanado, tanto na visão espírita que nós temos, somos kardecistas, né? Na visão de comprometimento, de realização do profissional da área da agronomia, da gente poder, né, executar nossa profissão da forma da que a gente acredita, fazendo a tecnologia da Embrapa chegar no agricultor, né, e aqui 90% não podia ser diferente, né, e com essa forma de comprometimento. A gente sai daqui 5 da manhã para andar 400 quilômetros para fazer o fórum, passamos o dia lá, às vezes chegamos 1 e pouco, 2 da madrugada. Isso que ele diz, da gente não prometer nada e não cumprir. Eles já são muito desprovidos, né, de recurso financeiro, de assistência. As políticas públicas até existem, mas não chegam até eles. E a gente fazer esse esforço, esse comprometimento, é um diferencial muito grande para eles. Então, isso não é um bom trabalho, é uma obrigação que a gente está fazendo, e a gente se sente muito feliz, né, de poder contar com o Paulinho, Jaine, né,
vários técnicos da SEAPA, que eu teria que citar aqui, né? E outros deslocar, ela tem família e ela vai e passa 1, 2 dias correndo sem parar de vicinal com carro caindo em atoleiro, né? São coisas difíceis, né? Mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E isso é um pouco que a gente tem que fazer para dar retorno, né? A nossa família, a nossa sociedade, a nossa pátria. Eu tenho comigo o conceito de nação muito forte, e isso é praticar nosso conceito de nacionalidade. Dá para os nossos irmãos aquilo que a gente recebeu, né? É assim, retransmitir esse conhecimento. Então, eu queria encerrar dizendo isso. O Paulinho, né, que merece aqui mais do que eu, né, o reconhecimento, porque quem começou esse trabalho foi ele há 40 e tantos anos atrás, sozinho. Ele fazia isso dentro da SEAPA, contra o governo, contra a SEAPA, querendo implantar a bovinocultura, e ele, trazendo a agricultura familiar, implantou a bananicultura. E aí, quando a Embrapa, que eu assumi a chefia, que tive a oportunidade de fazer isso, a primeira pessoa que eu fui procurar foi ele, porque ele tinha todo esse conhecimento e ele deu esse suporte. Então, Paulinho, aqui em público, né, sei que a gente está assistindo em todo o país, te agradecer, parabéns pelo profissional que tu é, e se nós temos os fóruns hoje aqui, graças a você. Muito obrigado em nome de todos os agricultores. Que lindo, viu, gente? Muito lindo isso, né? É isso aí, isso é agroecologia, agricultura familiar, né? Isso é ser humano, né? Ser Isso. humano. Isso mesmo, muito bom. Queria tirar uma foto com todos vocês, né? Com o Paulinho que está aqui, a Terezinha, né? Os outros, o Regis, tem um Regis aqui também. Régia, Magda, estou vendo aqui. A Magda, o Regis, eu acho que veio aí do norte também, né, Regis? Nara, Carmen, Erasto. Eu quero dar para a região norte. Tem gente na rede, Magda sempre na rede, Regis na rede, é uma coisa boa. Bom demais, viu? Gente, vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Tem a Nara também. A Nara também é nova aqui no grupo. Vou tirar a foto, viu? Um sorriso. Vou botar lá no grupo, tá certo? E ok. Deixa eu colocar aqui antes que eu me perca, porque às vezes eu vou perdendo o negócio. Aí. Então tá, pessoal, foi bom demais. Está sendo gravada. Depois eu vou colocar lá no grupo o link da gravação para quem quiser assistir de novo e para quem não assistiu, assistir também. E na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui, tá certo? 19 horas. Eu não me lembro de cabeça quem vai ser, mas com certeza vai ser bom demais. Porque é um momento muito valioso isso aqui para a gente, né? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima quinta, então. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço. Abraço. Boa noite, Magda. Boa noite. Terezinha. Eita, que dá saudade, viu, dessa turma. Boa noite, pessoal. Boa noite. Magda está na rede já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.